Nós vamos nessa noite meditar na palavra do Senhor e eu quero convidar você que está em casa com a sua família, a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, o segundo livro das Escrituras. Nós vamos ler no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: "Este é um menino dos hebreus, é um menino dos hebreus." Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: "Quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora?" A filha de Faraó respondeu: "Vá." A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: "Leve este menino e amamente-o para mim, eu darei um salário para você." A mulher pegou o menino e o criou, e quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, para que ela passou a ser seu filho. Este lhe deu o nome de Moisés e disse: "Porque das águas o tirei." Feche seus olhos, e aí onde você está, nós vamos ter mais um momento de oração nesta hora. Deus, nós te agradecemos pelo teu cuidado sobre nós e pedimos que no nome de Jesus a tua palavra encontre lugar no nosso coração. É um ambiente um tanto quanto inusitado, inédito para nós hoje, uma vez que como igreja não nos reunimos fisicamente, presencialmente, mas estamos reunidos, conectados como igreja do Senhor Jesus, pelos lares, pelos lugares espalhados na nossa cidade e da além dela. Então nós clamamos que a tua palavra encontre lugar no nosso coração e que ela gere realmente transformação, mudança, console, conforte, exorte, Pai. Nós pedimos que nessa noite o Senhor fale conosco de uma maneira sobrenatural, de uma maneira pela qual a gente não esperava, que o Senhor fale conosco poderosamente. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Conta a história de um único sobrevivente de um naufrágio, que ele conseguiu, com muito esforço, chegar a uma pequena ilha deserta. Enquanto ele buscava forças para nadar e alcançar a terra firme, ele orava fervorosamente em seu coração e dizia: "Deus, por favor, me salve." Enquanto ele nadava, o seu coração clamava pelo socorro do Senhor. Quando ele alcançou então aquela ilha, aquele homem começou a perambular em busca de algo para ele se alimentar, porque ele precisava ficar vivo, ele precisava se manter de pé. E ao final de muitos dias ele permaneceu ali isolado, porque naquela ilha ele não encontrou, ou pelo menos ele não foi alcançado com socorro. E ali ele permaneceu por um longo período de tempo. E em todos esses dias ele olhava persistentemente no horizonte, sempre com aquele desejo, sempre com aquela esperança de que em algum momento o socorro apontaria lá distante. Até que finalmente as esperanças dele pareciam que tinham chegado ao fim. Porque se você se colocar na situação desse náufrago, muitos dias em uma ilha deserta, sozinho, perdido no meio do mar, com certeza você estaria na mesma condição que ele depois de muitos dias, sem muita expectativa. No entanto, aquele homem já exausto, já meio que sem esperança, ele resolve construir para si uma espécie de cabana. E ele sai, ele caminha pela ilha, e ele vai em busca de madeira, ele dá um jeito, ele
constrói, ele tem ele elabora algumas ferramentas, e ele constrói para si uma espécie de uma cabana, de um abrigo. Não era lá uma coisa tão engenhosa, mas era o que ele tinha disponível para conseguir sobreviver das intempéries, dos ataques do tempo ali naquela ilha. E é interessante que, como algo que se tornou rotina, depois de ele construir a cabana, ele sai perambulando mais uma vez pela ilha em busca de alimento. E ele vai então buscar algumas coisas para comer e tem sucesso, ele alcança. No entanto, quando ele está retornando, ele avista de longe e ele corre ao ver uma cena que muito mexeu com o seu coração. A sua cabana estava em chamas. O calor da ilha, no meio do oceano, provocou um incêndio na palha que ele tinha colocado sobre ela. E a sua cabana estava em chamas. E aí a gente pensa sempre o seguinte: quando a gente está na pior situação, a gente pensa que não tem como piorar, não tem como afundar mais. E a gente se engana, porque o fundo do poço sempre é um fundo falso. E a gente desce um pouco mais, a gente cai um pouco mais. E aquele homem chega à conclusão que o pior tinha acontecido. E naquele momento ele tinha a sensação, ou na realidade a convicção, que tudo, absolutamente tudo, estava perdido. Dias de aflições, momentos de aflição. Quem de nós nunca passou por situações assim? E quando nós pensamos em situações como essa, ou passamos, a gente pensa, puxa, não dá para piorar. E às vezes esse é o tipo de realidade em que nós muitas vezes nos encontramos. E hoje, dentro dessa atual conjuntura, é a realidade que o nosso país, e por que não dizer, o mundo inteiro se encontra. Países como a Itália, países como o Irã, os Estados Unidos, Portugal, Espanha e tantos outros lugares que estão passando por uma complicação, uma vez que esse vírus, surgido lá na China, se espalhou, ganha o mundo, causando uma espécie de aflição, de angústia no coração das pessoas. Seja a aflição ela numa esfera mais individual, mais pessoal, ou seja ela num aspecto coletivo, como eu já mencionei que foi o caso da chamada Covid-19, que está afetando o mundo. As aflições, elas acabam sempre gerando desdobramentos difíceis, tornando os nossos dias tensos, pavorosos e às vezes envoltos em aflição. E aí a gente olha para esse texto, nós nos deparamos com uma realidade, a realidade de Arão e Joquebede. E aí a gente se pergunta, não seria a vida deste casal ou dessa família um momento de aflição? Sim, talvez eles não estavam passando, certamente eles não estavam encarando uma ameaça do tipo coronavírus, mas eles estavam enfrentando dias de aflições, dos quais precisaram ter esperança. E nessa noite, irmãos, a palavra que fica para o nosso coração é esperança. A gente não pode, em hipótese alguma, perder a perspectiva da graça de Deus em relação a ter esperança neste mundo tão difícil, neste momento tão complicado. E quando a gente fala sobre ter esperança nesses dias de aflição, é sobre isso que nós iremos conversar nessa noite. Arão e Joquebede estão diante, não de uma eminente, mas sim diante de uma concreta ameaça de morte do seu filho recém-nascido. O filho deles recém-nascido, chamado Moisés, tão conhecido de nós, um nome tão popular nas Escrituras, passa por um momento de ameaça, de perigo. A evolução numérica do povo de Deus, do povo hebreu lá no Egito, causou um incômodo no coração do faraó. E se você atentar comigo para o versículo do 9 ao 10, do capítulo 1 de Êxodo, você vai ver que o texto sagrado nos diz que faraó estava preocupado com o povo de Deus. O texto nos fala, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós.
Vejam, precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que não se multiplique e para evitar que em caso de guerra eles se aliem aos nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. Com isso, a vida do povo se tornou muito difícil. Se nós visitarmos a vida do povo de Israel, ou o povo, até então o povo hebreu, a gente vai ver que José, o José do Egito, diante de todas aquelas intempéries que ele passa, ele vai parar no trono do Egito, e ele então, é um momento de fome mundial, ele promove, ele recebe de Deus a incumbência, de então ter a boa administração, a sabedoria para guardar recursos, para que a fome não se alastrasse, para que no tempo de fome e de escassez, o povo tivesse suprimento. E naquela época, o faraó da época de José tem gratidão. José então traz a sua família, eu estou resumindo a história de José. A família vem, Jacó e todos os seus filhos se instalam no Egito. Os anos passam, o texto sagrado nos diz que José morre. O faraó da época de José também veio a falecer. Um novo faraó é levantado. E aquele povo que outrora tinha sido acolhido como peregrinos naquela terra, como pessoas que estavam precisando de ajuda, e então encontraram no Egito uma residência e a possibilidade de levar uma nova vida. Passados tempos, passadas eras, aquele povo agora se torna escravo. De peregrinos assistidos, eles passaram a ser escravos terrivelmente explorados. Mas note uma coisa: quando Deus tem um plano na vida de uma pessoa, quando Deus tem um plano na vida de alguém, quando Deus tem um plano com um povo, a perseguição mais terrível, até a perseguição mais terrível, se torna favorável para o florescimento desse povo, para a glória do Senhor. E quanto mais Faraó perseguia o povo de Israel, o povo hebreu, mais aquele povo crescia. Quanto mais vinha a perseguição, mais ele se multiplicava. E então o Faraó decide matar os recém-nascidos homens. Não bastava apenas a terrível escravidão, o Faraó tentou fazer um controle de natalidade. O povo está aumentando demais, eles estão se tornando perigosos. Faraó baixa uma ordem para as parteiras, para que as parteiras das hebreias matem as crianças na hora do parto. Mas aquelas parteiras, e isso é uma história ou uma mensagem para um outro momento, aquelas parteiras temendo ao Senhor não fazem isso. E Deus abençoa a vida de Orfa e Puá. Deus as abençoa. A ideia do faraó não funcionou, então vem o segundo plano: vamos pegar essas crianças, os meninos, e a hora que os meninos nascerem, deixa as meninas viverem, mas os meninos nós vamos jogar no rio Nilo. Joguem os meninos hebreus no rio Nilo. A ameaça estava por todos os lados. Não tinha uma casa sequer no Egito, uma casa de hebreu, que não sofresse com as terríveis ameaças do faraó. Inclusive a casa de Arão e Joquebede. Dias de aflição que eles resolveram encarar com esperança. Você já imaginou você ter um filho recém-nascido e de repente o presidente baixa um decreto que o seu filho recém-nascido deve ser jogado morto, no nosso caso aqui na nossa região, no rio Mogi Guaçu? Eu não sei se você consegue ter a ideia da aflição que Joquebede e Arão passou naquele momento. No entanto, eles encararam aquilo com esperança. Talvez se fosse qualquer um de nós, nós ficaríamos desesperados. Nós procuraríamos fugir da região. Mas Arão e Joquebede se comprometeram, porque eles tinham esperança. E aí eu pergunto para você: e você, numa situação de conflito, numa situação de crise, numa situação de aflição, qual é o seu posicionamento? Talvez para você, o coronavírus é a ameaça. Talvez para você, a dengue é uma ameaça. E aqui eu vou abrir um espaço. Enquanto a gente, como brasileiro, está tão preocupado com o coronavírus, não podemos fazer vista grossas para a realidade da dengue. Inclusive em Mogi Guaçu temos muitos casos. Irmão, limpa seu quintal, viu?
limpa seu quintal, cuidado nas vasilhas cheias de água, vamos colaborar e vamos dar um jeito nesse negócio aí. É responsabilidade nossa, no nome de Jesus. Mas talvez para alguns o coronavírus não é uma ameaça, a dengue não é uma ameaça, mas talvez a economia é. Talvez o desemprego é essa ameaça. Talvez a família, os relacionamentos, as emoções, alguma outra área da saúde. Talvez para a gente hoje, a grande ameaça que nos rodeia é a nossa falta de fé. É a nossa falta de fé. Mas para todos os dias e para todos os momentos, nós precisamos de esperança. Foi o que Arão e Joquebede tiveram, e é o que nós precisamos ter nos dias atuais. E diante disso eu quero compartilhar com você hoje 3 princípios, 3 ensinamentos dentro desse texto, diante desse texto, que vão nos ajudar a ter esperança não apenas diante de ameaças globais como essas, mas diante todo e qualquer dia de aflição e de crise. Vamos ter esperança no nome de Jesus. E o primeiro princípio é busque em Deus discernimento e faça o que estiver ao seu alcance. Busque em Deus discernimento e faça aquilo que é responsabilidade sua, aquilo que a sua mão, até onde a sua mão está por alcançar, faça, é sua responsabilidade. É um primeiro princípio. E no texto nós vamos aprender algo, que dentro daquele contexto opressor, a família de Arão e Joquebede é uma família digna de aplausos. Porque às vezes, só que deixa eu dar uma explicação. Em alguns momentos, quando nós lemos esse texto de Êxodo 2, nós focamos apenas na mãe de Moisés, apenas em Joquebede. Mas aí nós precisamos conhecer também a história do pai. Êxodo capítulo 6, versículo 20, nós temos o relato de quem é o pai de Moisés, Arão. E lá em Hebreus, atitude tomada por capítulo 11, versículo 23, toda atitude tomada no texto de Êxodo 2 foi uma atitude tomada por Arão e por Joquebede. Os pais de Moisés estavam atuando em conjunto. Então nós não podemos apenas focar em Joquebede. A família estava junta nessa empreitada. Da gestação ao nascimento, dos planos para ocultar a criança até todo o processo de educação, aquela família estava junta em todo o processo. Estavam unidos. Mas há uma informação que muitas vezes passa batida aos nossos olhos nesse texto de Êxodo. Porque no capítulo 2, que nós lemos, no início do texto, vai nos trazer a informação que aquela criança, que o menino era um menino bonito, formoso. Mas lá no capítulo 11 de Hebreus, no versículo 23, nós temos a ideia, o escritor aos Hebreus nos dá a ideia, que quando o texto fala de que o menino era bonito, era formoso, na verdade a palavrinha usada ali é para trazer a ideia que aquele menino era um menino peculiar, ele era uma criança especial. A Nova Versão Internacional, a tradução da Bíblia, a NVI, chega a traduzir o texto de Hebreus 11, 23, falando que aquela criança não era uma criança comum. E onde que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar para você falando o seguinte: Arão e Joquebede perceberam que havia algo especial naquela criança. Quando o texto fala da robustez ou da formosura de Moisés como criança, os pais tiveram discernimento de Deus, de que algo diferente tinha na vida daquela criança. E essa atitude deles mostra o quão sábios e quanto discernimento eles tiveram naquele momento. Toda esperança, note bem o que eu vou falar, toda esperança é resultado de uma mente iluminada por discernimento. E quando eu falo de iluminado, hoje eu estou com reforço. O cara está aqui do meu lado, ó, mentes iluminadas. Toda esperança, ela é resultado de uma mente
iluminada, repleta, abastecida por Deus, por discernimento. E porque eles discerniram, eles fizeram algo. Eles fizeram aquilo que estava ao alcance deles. Queridos, quantas vezes nós nos acomodamos e jogamos de lado as nossas responsabilidades, porque nos falta discernimento daquilo que nós precisamos fazer. Discernimento. E por discernirem que Moisés era uma criança especial, por discernirem e entenderem que Deus tinha um plano na vida de Moisés, eles agiram, foram rápidos em esconder a criança. E o texto fala que a criança tinha 3 meses, irmão. Criança com 3 meses, a goela dela parece que tem um amplificador. Para início de conversa. Ela grita que só Jesus na causa. E eu falo que eu tive 3, tenho 3. Passei pela fase 3 vezes. Como que esse pai e essa mãe conseguiu esconder uma criança de 3 meses? Só tem discernimento da parte de Deus. Porque do contrário não consegue. Só que eles fizeram algo. Eles se moveram na direção da resolução dessa problemática. Mas a continuidade da ocultação se tornou difícil. Eles falam, 3 meses, não dá mais para esconder. A criança berra aqui, só Jesus. Irmão, o que você faz para esconder uma criança de 3 meses na época que não tem galinha pintadinha? Na época que não tem 3 palavrinhas, na época que não tem Aline Barros para cantar, Cristina Mel. O que você faz com um negócio desse? É praticamente impossível. E aí eles partiram para um plano B. Talvez Arão e Joquebede olhou um para o outro e falou o seguinte: você tem um plano B? Eu tenho. Então nós vamos colocar em ação. Vamos pôr em prática. No que depender de nós, nós faremos alguma coisa. E nessa época, onde existem algumas recomendações das nossas autoridades públicas, é nossa responsabilidade fazer alguma coisa. É nossa responsabilidade nos precaver, nos prevenir. E de novo, não apenas do coronavírus ou de qualquer outra, H1N1, qualquer outra enfermidade, dengue que eu já mencionei aqui. É nossa responsabilidade. Como discípulos de Jesus, nós não podemos ser negligentes quanto ao fato de sermos responsáveis e lançar a nossa mão ao arado para fazer algo. Aqueles 2, eles tinham discernimento, e todo discernimento traz consigo disposição, e a disposição gera responsabilidade, que são fatores indispensáveis para se vislumbrar a esperança em dias de terrível aflição. Nós precisamos. Queridos, quantos de nós, quanta gente hoje que tem vivido de forma alienada, gente às vezes preguiçosa, que não tem a disposição realmente de fazer aquilo que só ele pode fazer pela própria vida. Hoje existe um movimento gigantesco em torno do globo, em torno do mundo, onde as pessoas, elas têm cada vez mais terceirizado ou delegado a outros a responsabilidade que é sua. Precisamos de fato ter esse discernimento que Deus tem disponível a nós hoje para fazer alguma coisa. O que Deus tem colocado em suas mãos? O que Deus tem responsabilizado você a fazer? Há uma necessidade de fazermos urgente. Talvez se Arão e Joquebede tivessem negligenciado, Moisés não teria sobrevivido e, consequentemente, o povo não teria sido liberto da escravidão egípcia. E aí os desdobramentos ao longo da história seriam catastróficos, porque desse povo, dessa nação, nós vislumbramos o surgimento do nosso Salvador, Jesus Cristo. Mas porque Arão e Joquebede se dispuseram, porque eles fizeram alguma coisa, a história alcançou rumos de sucesso, não segundo a nossa perspectiva, mas segundo a perspectiva de Deus. Meu pai costuma falar o seguinte: aquilo que aponta até onde a ponta dos meus dedos alcança é comigo. Da ponta dos meus dedos para lá é com Deus.
Mas nós precisamos ter responsabilidade e nos colocar de pé, nos dispor para fazer algo. E de novo, seja em qualquer área da nossa vida. Se dentro dessa situação um tanto quanto caótica e de pânico que o mundo enfrenta, ou seja, em situações de uma atmosfera mais individual, mais pessoal, levanta e faz alguma coisa no nome de Jesus. Mova-se em direção daquilo que Deus te chamou realmente a fazer, algo que Ele colocou nas tuas mãos. E quando nós temos discernimento para fazermos alguma coisa, para fazer aquilo que está ao alcance das nossas mãos, nós teremos esperança. Esperança para ver que nós podemos de alguma maneira contribuir para a melhoria de situações na nossa vida e no nosso entorno. Mas o plano B de Arão e Joquebede não ficou apenas na questão de eles esconderem a criança. O plano B nos aponta diretamente para o segundo princípio que eu quero compartilhar com você nessa noite. E o segundo princípio é: confie completamente tudo ao Deus de toda providência. O plano B de Arão e Joquebede não era algo fácil, muito pelo contrário, era uma prova do nível hard, do nível máximo, um nível de dificuldade terrivelmente, talvez inalcançável por nós outros. Basicamente, aquele casal, eles tiveram uma situação que era tudo ou nada, era o vulgo ou o popular, ou vai ou racha, mas eles tinham que fazer alguma coisa. Esse plano B envolvia uma atitude completa de fé, de confiança e dependência do Senhor. O casal então resolve pegar o garoto Moisés e colocá-lo em um pequeno cesto este que foi devidamente preparado para encarar a realidade das águas do Nilo. E é interessante que, se nós atentarmos de forma curiosa ao texto, nós vamos perceber que Arão e Joquebede, eles obedecem à ordem de Faraó. Por quê? A ordem de Faraó lá em Êxodo 1:22 é: jogue no rio Nilo todos os meninos hebreus que nasceram. Joquebede e Arão fizeram o quê? Lançaram Moisés no rio, dentro do cesto, mas no rio. Eles obedeceram, só que enquanto os seguidores de Faraó fizeram isso com crueldade, com a intenção de dar cabo à vida, Arão e Joquebede o fazem com fé, com esperança, buscando preservar a vida. Aquele casal não está colocando no rio apenas um garoto recém-nascido. Eles estão colocando no rio toda a sua fé e confiança no Deus de toda providência. Não é apenas um garoto que está sendo colocado no rio, é a esperança do coração de um casal, a esperança do coração de uma família. E como eu falei anteriormente, uma vez que eles tiveram discernimento, eles perceberam que havia algo especial naquela criança, eles estavam colocando no rio toda a fé e confiança, sabendo que Deus estava no controle de tudo. Confie completamente tudo ao Deus de toda providência. Basicamente, eles estão falando o seguinte, com aquela atitude: se Deus não salvar essa criança, se Deus não salvar o nosso filho, nós não vamos conseguir fazer nada, mais nada. Eles fizeram o que estava ao alcance das mãos deles. Eles fizeram a parte deles. Mas aonde nós não conseguimos atuar, Deus atua. Guarde bem isso no seu coração. Aonde você não consegue atuar, aonde você não consegue chegar, Deus chega. Mas é necessário confiar nas mãos do Senhor. Sim, nós faremos o que está ao nosso alcance, em toda e qualquer situação. Deus não fará, irmãos, definitivamente Deus não fará o que nós podemos fazer. Deus não vai fazer, porque Deus já colocou nas nossas mãos algumas chaves importantes para nós resolvermos muita coisa na nossa vida. Agora é evidente que aquilo que Deus não colocou na nossa mão é com Ele.
Só que a gente precisa fazer uma diferenciação. A diferenciação entre a responsabilidade e o milagre. Existe uma diferença muito grande. E em muitos momentos nós queremos transformar em milagre aquilo que é nossa responsabilidade. A gente não se move e a gente quer que Deus mova a gente do lugar. É diferente. Se Deus te deu a capacidade para você se mover, mova-se. Não tente transformar aquilo que é responsabilidade sua em milagre da parte de Deus. Porque o milagre, Deus toma conta e Ele realiza. Agora a nossa responsabilidade é com a gente. No entanto, a gente precisa confiar no Senhor. A responsabilidade é conosco, mas o milagre está nas mãos de Deus. E eu não falo isso com o intento de que você tente tomar as rédeas da sua vida, porque não é possível. Tudo, absolutamente tudo deve ser confiado ao Senhor. E naquilo que não cabe a nós fazer, Deus fará. Aleluia. Deus vai fazer. Mas é necessário confiar. Talvez a gente pegue exemplos. Vamos pegar a questão do coronavírus. O que é nossa responsabilidade? Nossa responsabilidade é tomar cuidado com os cumprimentos, é higienizar as mãos, é passar o álcool em gel 70%, é evitar as aglomerações. Esse é um dos motivos que nós cancelamos o culto presencial e estamos fazendo ele de forma virtual. É nossa responsabilidade. O que é milagre de Deus? Curar pessoas. Agora, note que às vezes a gente falta com a responsabilidade e a gente, depois algumas pessoas ficam enfermas por nossa culpa e aí a gente quer que Deus cure. Está errado. Vamos citar um outro exemplo. Talvez você, mãe e pai, já tenha pregado o evangelho para o seu filho, ou melhor, não tenha feito isso. Aí você quer que Jesus alcance o coração do seu filho quando você não está pregando. Pregue a palavra. Agora deixe o processo da conversão com o Espírito Santo, que é o Espírito Santo quem vai fazer. Para de querer fazer o papel do Espírito Santo. Faça a sua parte, pregue o evangelho. Nós temos responsabilidade, mas confiamos no Senhor. Precisamos confiar no Senhor. E por fim, esse texto nos ensina um terceiro princípio que eu quero compartilhar com você. Descanse, descanse. Deus tem um plano sobremodo excelente, aleluia. Descanse, descanse teu coração no nome de Jesus. Deus tem um plano que talvez no momento você não saiba, você não perceba, você não tenha ideia, mas é um plano sobremodo excelente. Deus trabalha de uma forma inusitada e inesperada. Como é difícil, e isso é desde quando o mundo é mundo, mas nos nossos dias isso tem se tornado mais evidente, talvez com a ascensão da internet, das mídias sociais. Pessoas que tentam colocar Deus dentro de um tubo de ensaio. Pessoas que tentam colocar Deus dentro de seus conceitos lógicos, ou teológicos, ou filosóficos. Não dá. É impossível você tentar colocar Deus dentro do seu conceito, porque Deus não está restrito ou limitado àquilo que você pensa. Ah, mas eu acho que é assim. Problema seu, porque Deus não está comprometido com o seu achismo. E quando a gente olha para a história de Arão, Joquebede, Miriam, Arão e Moisés, nós temos o cenário completo da história de Moisés. Nós temos, porque a Escritura narra sobre isso. Mas se nós viajarmos lá para a época dos pais de Moisés, a gente poderia perguntar: será que eles sabiam a respeito daquilo que o futuro reservava? É certo que não. Eles tinham apenas o discernimento de que aquele menino tinha algo especial, que Deus tinha um plano especial para aquele menino, mas eles não sabiam aonde aquilo ia dar. Eles não conheciam o futuro. No entanto, quando a gente lê esse texto, a gente percebe que Arão e Joquebede descansaram no plano que Deus tinha, mesmo eles não conhecendo esse plano. E aí, nós podemos olhar para a trama que nos é apresentada. O menino é colocado no cesto que desce rio abaixo. A irmã Miriam acompanha à beira do rio,
qual seria o desfecho da jornada marítima daquele recém-nascido. E ela acompanha, vai pelo trecho, vai pela beira do rio. A princesa, então a filha de Faraó, está se banhando. Era um rito, um ato ritualístico religioso. E enquanto ela está ali se banhando à beira do Nilo, as suas servas, as suas empregadas estavam ali passeando. Ela vê o texto e ela pede para que uma das suas servas traga o cesto até ela. E quando o cesto, ela pega o cesto consigo e ela ouve o choro de uma criança e ela abre o cesto e ela então se compadece. Ao abrir aquele cesto e ela vê aquela criança chorando, ela se compadece da realidade daquela criança. Interessante que Deus, Ele tem um hábito de usar o choro, principalmente de criança, para mover a história. Nós podemos ver isso acontecendo na história, por exemplo, de Isaac, de Samuel, João Batista e o próprio Cristo. Deus usando o choro de uma criança para comover o coração daquela que é a princesa do Egito. Miriam, então, a sua irmã, se aproxima e pergunta se a princesa quer que chame uma mulher das hebreias para cuidar, para amamentar aquela criança. E a princesa fala: eu quero, pode chamar. Miriam então sai correndo e traz consigo agora aquela que é a mãe do menino que foi colocado no rio. Olha que coisa interessante, a criança é restituída, não apenas com segurança à sua família, como agora a família ainda tem uma pensão. Porque o texto fala que a filha do faraó agora vai dar uma espécie de salário, de pensão para a família que vai cuidar do menino até o menino ficar grande. Isso sem falar que o menino foi educado no Senhor. Porque é certo que Arão e Joquebede, tementes ao Senhor, enquanto eles puderam ensinar a Moisés o conhecimento do Senhor, eles o fizeram. Eles fizeram. E então, de perseguido, depois de educado no caminho do Senhor, educado por Arão e Joquebede, aquela criança é levada até o palácio real e ele é educado, criado no grande, na grande grade intelectual do mundo antigo. E de perseguido, posteriormente, ele se torna agora libertador do povo de Deus. Deus tinha um plano. Deus tinha algo maior por trás de tudo isso. Ele tinha algo reservado, algo excelente para ser revelado depois. E sabe o que eu aprendo, irmãos? Para que milhões viessem a provar de libertação, alguns poucos, por um tempo, precisou ser afligido. Não é isso que acontece com a gente? Às vezes, para nós provarmos de bênçãos sem medidas da parte de Deus, nós precisamos passar por um momento de turbulência. Em muitos momentos nós queremos, às vezes, até nos proteger e proteger as pessoas à nossa volta, para que elas não sofram, quando na realidade Deus está preparando essas pessoas. Deus está te preparando para algo extraordinário. Eu não sei o que está acontecendo no mundo, qual que é o plano de Deus por trás de todo esse alarde. A gente pode olhar para as profecias e até imaginar algumas coisas, chegar a algumas conclusões, mas nós não temos isso de forma ainda revelada, clarificada. Nós simplesmente cremos que Deus tem um plano. Deus tem um plano. Eu não sei porque Deus moveu-se de uma forma que várias igrejas, no Brasil e fora dele, eu estava vendo hoje pela manhã várias igrejas nos Estados Unidos com seus cultos, grandes templos cancelados, os cultos sendo transmitidos pela internet. Eu não sei o que Deus está fazendo, eu só confio que Ele está fazendo algo extraordinário, e que a gente vai ver o resultado disso daqui um pouco. Agora traz isso para a esfera pessoal sua, individual. Eu não sei o que Deus está fazendo na tua vida pessoalmente, mas você precisa ter esperança. Deus está preparando você para algo extraordinário. Talvez hoje você não conheça o cenário, porque as lágrimas
e a aflição tendem a cegar o seu entendimento, mas Deus está no controle, Ele está te preparando. Descansa o teu coração no nome de Jesus. Para de pegar de volta aquilo que agora está nas mãos de Deus. O que você fez, tudo que estava ao seu alcance, você já fez. Louvado seja Deus. Descansa, deixa o Senhor trabalhar no nome de Jesus. Esperança em dias de aflição. Nós precisamos que a esperança nasça no seu coração. O famoso missionário Hudson Taylor escreveu certa feita: o mal que Deus abençoa, preste bem atenção, o mal que Deus abençoa é para o nosso bem, e o bem sem a bênção de Deus é ruim. Notou? O mal que Deus abençoa é para o nosso bem, e o bem sem a bênção de Deus é ruim. Dará tudo certo o que parece errado, se no final se cumprir a vontade de Deus. Tudo dará certo, aquilo que parece errado hoje dará certo, se no final de tudo se cumprir a vontade de Deus. Se lembra do náufrago que eu falei no início dessa mensagem? Pois bem, quando ele viu a sua cabana em chamas, ele ficou atordoado, aflito, com muita raiva, e ele gritou: como Deus pode fazer isso comigo? Será que em algum momento você já não gritou com Deus? Ou se você não gritou, você não ficou com raiva de Deus ou de mal? Talvez você não ficou revoltado em algum momento. Você que está aí assistindo em casa, ou qualquer um de nós que estamos aqui no templo neste momento, será que em algum momento nós não fizemos como aquele náufrago? Deus está de brincadeira. O que Deus está querendo com tudo isso? No entanto, algumas horas depois, ele foi, se estirou debaixo da sombra de uma árvore, e ele pegou no sono, um profundo e longo sono, até que ele ouviu ao longe o barulho de um navio, que o despertou. Aquele barulho o despertou. Ele ficou um tanto quanto embasbacado. O navio então atracou na praia. A tripulação foi na direção dele para o salvar. Ele, assustado, se levantou, correu na direção daqueles homens, e ele perguntou: como é que vocês ficaram sabendo? Como vocês souberam que eu estava aqui? Um dos homens que desceu do navio respondeu: nós vimos o sinal de fumaça. Da próxima vez que a sua cabana estiver em chamas, aquilo que para você pareceu um sinal de fumaça, aquilo que para você parecer ser uma tragédia, pode ser um sinal de fumaça, atraindo a graça de Deus sobre você. Tenha esperança no nome de Jesus. Eu quero convidar você, mesmo em casa, a fechar os seus olhos, e neste momento nós vamos orar. E num ato de fé, eu não estou te vendo, eu não sei onde você está, eu estou vendo os irmãos que estão aqui comigo, presenciais, de forma presente. Mas se até hoje você tem, como aquele náufrago, reclamado, Deus te chama a ter uma atitude como Arão e Joquebede. Faça alguma coisa, mova-se. O que é sua responsabilidade, faça. Busque discernimento de Deus e se mova. Resolva aquilo que está do seu alcance. Aquilo que você não consegue fazer, coloque nas mãos de Deus. Confie, Deus vai fazer tudo. E em tudo isso, descanse, porque Deus tem um plano. E a cabana em chamas hoje pode ser um pedido de socorro para chamar a atenção do céu em seu favor. E em casa, num ato de fé, eu convido você, se possível, se colocar de pé. Nós vamos orar juntos. Eu estou aqui de pé, os irmãos que estão aqui no templo também. Se o Espírito Santo move o seu coração, coloque-se de pé. Nós vamos orar no nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, que é ministrada ao nosso coração nesta noite.
talvez em meio à situação caótica que o mundo enfrenta, tanto medo, tanto pavor, algumas fake news também estão se espalhando, que a gente tenha sabedoria e discernimento para atentar para aquilo que é verdadeiro, real. Alguns de nós vivem também os seus medos particulares, problemas na empresa, no trabalho, na família, nas emoções, financeiro, a falta de fé, casamentos em conflitos, questões por resolver. Deus, no nome de Jesus, em dias de tamanha aflição, que o nosso coração seja chamado para a esperança que só o Senhor pode dar. Eu rogo no nome de Jesus que o Senhor abasteça o coração dos meus irmãos e irmãs, que nesta noite, mesmo em casa, e aqueles que estão aqui presentes, ouviram essa palavra. É certo que o Senhor queria falar com eles, dessa forma, talvez no aconchego do lar. Então, Deus, no nome de Jesus, traz aquele impulso santo que só o Senhor pode promover, que só o Senhor pode dar, e que a gente possa realmente hoje, já hoje, ter atitudes que louvam e que glorificam o nome do Senhor. Nós te agradecemos por esse tempo, porque mesmo em meio a algumas problemáticas de não poder nos reunirmos como igreja, o Senhor proporcionou meios para que a igreja estivesse unida, conectada, para adorar o teu nome e receber da tua palavra. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Nós rendemos o nosso louvor e a nossa adoração ao Senhor e pedimos: enche o nosso coração, abastece o nosso coração de esperança. Nós oramos assim, confiados no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a virtude e a consolação do seu Santo Espírito esteja sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre os seus relacionamentos, sobre o trabalho das suas mãos, promovendo esperança nesses momentos de aflição, hoje e para todo sempre. Amém. Uma ótima semana, que Deus te abençoe, no nome de Jesus.